Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é para você que é fã de música eletrônica, se interessa por DJs, produtores, festas, raves, clubs. E hoje temos um convidado que sem ele, muito do que se criou no Brasil e temos hoje em dia não seria possível. Foram dezenas de edições, milhares de pessoas impactadas e centenas ou milhares de DJs também que circulou. Mas antes eu quero agradecer ao nosso apoiador Bulgar, o primeiro Smash Burger do Brasil. São mais de 45 restaurantes no Brasil. É só você buscar na internet e vai encontrar a Bulgar. E a Vega Crypto, que é onde nós gravamos aqui os episódios que você tanto gosta e está aqui com a gente. Queria agradecer aos membros, queria agradecer as recomendações, a todos vocês que comentam. Esse episódio de hoje é algo para ficar marcado para sempre na história. Porque esse cara, em 99, 98, 97, começou a comprar alguns discos e, de repente, criou um movimento para amantes de música eletrônica e cultuadores da cena rave. E se você é um fã de música eletrônica, você sabe a importância que tem o movimento rave, o movimento club e a cena DJ. Esse cara de hoje aqui, estou emocionado. Quando eu liguei pro Rafinha para avisar que ele tinha topado bater esse papo, nós dois aqui falamos, pô, sensacional. Então, fique até o fim, comenta, curta, compartilhe, fique conosco. Alex S. Aê, que honra, meu irmão. Obrigado, Michel, obrigado, Rafinha, pelo convite. E é isso, vamos embora. Tô mais arrepiado agora, Alex. Que honra estar aqui contigo, cara. Pô, prazer tudo meu. Eu comecei a me interessar ali em 97, você já estava fazendo suas coisas e frequentei, eu acho que 60% ou 70% das suas festas. E Alex, como é que você define o que foi a cultura rave na sua vida nos anos 90? Então, ela começa, porque assim, como eu já ouvia muita música ali em meados de 80, 85, então eu já estava muito antenado do que estava acontecendo, né? Porque eu via muita rádio. Então a galera que eu vivia gravando pelos tapes, né, as fitas cassete, então eu ficava gravando os programas que passava na rádio e tal, e tinha um programa que eu gostava muito, que era os Novas Tendências, que passava no 89. E eu lembro que eu vi o José Roberto Mar falando que, essa é a música que vai estourar, chama House Nation, e era uma música repetitiva, ficava House Nation, House Nation, House Nation, House Nation, o tempo inteiro. Eu falei, meu, o que é isso? Não, tipo, um negócio que não fazia sentido, né, porque, tipo, uma coisa... Aí eu gravei e fiquei com aquilo na cabeça, e falei, e agora, né? Tipo, aí depois, com o tempo, ele foi mostrando mais coisas, assim, sobre o que estava acontecendo, né, ali, né, quem eram os produtores, e passar do tempo eu descobri aonde achar essas informações, né, porque a gente está falando ali de 85, 86, que era as Melody Makers, The Face, a ID, então assim, e aí eu abri aquilo, começava a ver o que estava acontecendo, não entendia inglês, então eu pegava o dicionário, traduzia, e dali eu comecei a procurar mais. Então eu vi que estava rolando uma explosão do jeito de se vestir, de como as pessoas iam para os clubes, né? Então assim, as pessoas usavam robô de colar, aquelas coisas, então tudo muito, muito produzido. E aí eu fui indo, descobrindo, e era uma coisa nova. E aí, eu fui entrando, conhecendo pessoas, e aí estoura, ali em 1990 estoura a Acid House, e aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais, e de gostar mesmo das músicas, de ter vários tapes, e aí eu fui embora. House Nation foi a track, então, que te despertou ali, opa, o que é isso? E as revistas que você citou, você esperava as revistas chegar para receber a informação. Exatamente, eu comprava essas revistas ali numa banca de jornal, né, ali da República, e sempre demorava 15, 20 dias para chegar cada uma. E aí comprava e ficava vendo o que estava acontecendo, e, por exemplo, os playlists alguns DJs colocavam. Então, assim, por exemplo, Mob, o Go, né? Então, e era muito louco porque assim, ele sampleou o Twin Peaks, né? Ele tem um sample ali do Twin Peaks. Então, assim, você começava a saber o que estava acontecendo, os samples, o Mars, o Popo Tevalho, que também era um pessoal que era do Color Box, então era um projeto
que veio de uma banda chamada Colorbox Post-Punk, que virou Mars. Então, assim, tudo essas informações estavam na revista. E o Mars também foi uma outra revolução, né? O Pompo Tevalli, o S-Express foi uma outra revolução na época, que era um collab de samples. E como você chegava nesses discos? 24 de maio. A 24 de maio já tinha os discos? Já tinha alguns discos, já tinha aquelas lojas. E eu comecei a sair, né? Eu comecei a frequentar uns lugares nos clubes. Então, assim... Mas você começou pelos charts da revista? Sim. Aí você falou assim, pô, onde que eu vou comprar o House Nation? Aí você foi na 24 de maio? 24 de maio. Tá. Então, não assim, foi o contrário, 24 de maio e... É assim, e eu já estava começando a sair, entendeu? Então, por exemplo, comecei a frequentar Madame Satã, e eu frequentava as Oster, frequentava a N44, então aí começava a tocar nesses lugares, entendeu? E aí eu comecei a conhecer os DJs, ver os DJs tocar na época, então assim, e aí eu comecei a entrar dentro falar com essas pessoas do que estava acontecendo, trocar tapes, entendeu? A gente gravava tapes, colocava capinha nas capas, nos tapes, assim, e, ficava conhecendo as pessoas. Foi mais ou menos assim. Você tava na pista do Madame Satã? Tava. Que legal, hein? Tava na pista do Madame Satã. Eu também fui um daqueles que falsifiquei o meu RG para entrar, assim, porque naquela época era muito severo. Mas teve noites assim antológicas ali dentro e foi uma escola. Eu vou deixar aqui em cima desse vídeo um link para você assistir o episódio que a gente gravou com o Mau Mau, falando do Madame Satã. Se você realmente é fã de música eletrônica, você tem que conhecer esse episódio. Sensacional, Alex. E o que você acha que a geração atual pode aprender com essa cultura rave dos anos 90 que você vivenciou e eu, nos anos 2000, vivenciei? Olha, eu acho que assim, para quem está chegando agora, é sempre importante revisitar aonde tudo começou. Isso é um clássico, né? E por quê? Por causa que naquela época tudo era muito mais genuíno. As pessoas não sabiam, não tinha uma regra padrão, o que é uma rave, como que vai. As pessoas saíam para dançar, apenas isso, entendeu? Então assim, o que você faz numa rave? Você vai numa rave pra quê? Né? Pra dançar, né? Pra cultuar um DJ, pra prestigiar um DJ, mas o intuito é sair pra dançar, se divertir, conhecer pessoas, entendeu? Trocar ideias, mas a pista de dança, que eu acho que é o primordial, as pessoas têm que olhar mais, dançar mais, sair pra se divertir, sabe? Deixar acontecer, não tem uma regra, não existe regra. Engraçado não, é preocupante uma coisa. Porque as pessoas julgavam quem gostava de dançar música eletrônica sem nunca ter ido, né, cara? Porque, e hoje fica um negócio mais... Né, não tem mais esse pré-conceito como tinha, né? Você deve ter enfrentado uma resistência violenta. Teve uma resistência muito grande, assim, a gente pode falar assim ali quando estoura Dance Music mesmo, que foi no Nation, né? Porque assim, se não tivesse existido o Nation da Rua Augusta ali, com Renato Lopes, com Mauro Borges, não teria o que tem hoje. Porque ali foi onde começa a cena clubber, né? E ali é onde as pessoas saíam para dançar, usar a roupa que queria, se vestir do jeito, sabe, se expressar da forma que bem entender. E tinha já essa coisa de falar mal, aquela coisa toda, entendeu? E depois disso, quando sai ali do Nation, que a coisa começa a crescer, e aí em 94, 92 aparece o Progressive House, as coisas começam, os derivados da Dance Music começam a ter nomes e caras, assim, tinha uma coisa que, assim, se usava muito que quem gostava de house music era viado. Você pegou essa época? Claro. Entendeu? Então, assim, você ouve, e, tipo, não fazia sentido, né? Então, aquela coisa assim, house music era uma coisa pra gay, techno era uma coisa mais hétero, alguma coisa assim, mas não tinha nexo essa época. E depois a gente passou disso, entendeu? Que acho que viu que esse sentido não era uma loucura, e
E os derivados foram crescendo, aí foi aparecendo progressive, foi indie, e isso foi cada vez mais brilhantando a cena. E Você falou de house, ser música de viado nessa época, e me fez lembrar de uma coisa. Impressionantemente, cara, os nossos próprios colegas de profissão, na época muito do Psytrance, que estava começando a crescer nos anos 2005, ali, 2004, 2006, os Psyzero, eles sentavam a lenha na house music. Falavam mal. Música de viado. DJ de viado. E esses caras hoje, 90% toca house. Você já se ligou nisso, irmão? eu sei. Eles metiam a boca no house, mano. É que eu tive muita sorte que assim, eu sempre me dei muito bem com a galera do trance e do Psy, então assim, comigo, ainda bem que eu não tive essa experiência com essa turma, pelo menos comigo não foi. Alex, a questão não é... A questão é que assim, o que eu quero dizer é como que um DJ que quer reputação ao longo de uma vida para se ter uma reputação de carreira, seja ele de drum and bass ou de psytrance, meter o pau num gênero de forma pejorativa, que é música de viado. Mas isso veio ali daquela... E hoje eles tocam house. Não, isso veio ali meio do final dessa que eu te falei da dance music, porque talvez pela vestimenta, e aí depois entra os clubbers, lembra da época dos clubbers que tomaram conta das raves, entendeu? Então assim, veio talvez por causa disso. Mas depois... Alex, por que as pistas de dança eram mais coloridas, neon, fluor, ou por que hoje é tudo meio all black, assim? Eu acho que assim, né, a diferença é que nessa época então, tinha o Psy, tinha o psicodélico, tinha o trance, que era uma coisa mais colorida, né? Então assim, e as raves, tinha aquela coisa de você fazer decoração, de você colocar pano, de você, sabe? Então tinha esse envolvimento de decorar a festa, né? Então assim, a grande maioria das minhas festas da SP Groove, todas elas tinham uma decoração, porque fazia parte, entendeu? Então eu acho que as pessoas se vestiam de uma outra forma. Os clubbers iam para as raves. Iam para as raves. E se tornavam ravers. Exatamente. Então assim, eles usavam cabelos, e era legal demais. Mas o clubber e o raver... Conectado, unido. Entendeu? Então assim, isso, era... E não era uma vibe. E não era só que aqui. Vibe, hein? E não era só no Brasil. Hein, Rafael? Que vibe que era, né? E assim... Se você viveu essa época, comenta aqui. Eu fui ouvir o Alex S na SP Groove ou alguma rave. Marca aí a rave que você foi a primeira vez. Por exemplo, os Cat Crashers. Lembra dos Cat Crashers? Gate Crashers. Então, inglês. Lembro. Os caras usavam chupeta, pirulito. Então todo mundo se produzia pra dançar mesmo, extravasar. Então, que assim, essa era a diferença dos raves lá de trás para os raves de hoje. As pessoas, não estavam preocupados se estava chupando pirulito, se estava com uma chupeta na boca, se estava fantasiado de super-herói. Mas não tem hoje mais. Então, essa talvez triste aí, isso. É muito triste, porque assim, na verdade era um carnaval, é como se você estivesse usando uma fantasia de carnaval para ir na rave. Entendeu? Então, assim, era mais alegre. Então, assim, as pessoas... Você via todo mundo sorrindo muito mais, se abraçando muito mais, entendeu? Tipo, e a música era que ditava o visual. Tudo. Era a música, entendeu? As pessoas estavam lá para... A inspiração. Então assim, todo mundo dançava, pulava, gritava, extravasava, não tinha medo de ser julgado, porque você estava pulando, gritando, entendeu? Então assim, ninguém estava nem aí com nada. Então essa era a diferença. Você ir numa rave, você ia para extravasar, entendeu? Alex, você é um cara que além de DJ também foi muito visionário, né? Empreendedor mesmo, né? Você se considera um empreendedor com esse legado de eventos? Olha, eu tentei conciliar os dois, né? Em que momento você falou, eu vou produzir eventos? Foi assim, em meados de 99, que eu vi que... eu já estava fazendo, quando eu voltei, assim, eu morei um tempo fora, e quando eu comecei a produzir festa, ainda aqui estava começando a andar, já estava rolando algumas festas, mas não era, a gente fazia as festas, não era meio
não tinha aquele profissionalismo. Por quê? Porque a gente alugava um som que não era um dos melhores, que era mais para amigos, então começou bem pequeno. Então era 50 pessoas, 100, 150. Só que aí a coisa tomou uma proporção que não dava mais para ser mambembe, entendeu? Para você errar em certos quesitos. Por exemplo, não colocar um sound system adequado e falhar o som no meio da festa. Sabe, assim, eram erros amadores que não podiam mais acontecer. Então ali você percebe, você fala, o negócio mudou, a cena estava crescendo, as pessoas estavam querendo qualidade, entendeu? Então não dava mais para colocar um som qualquer, então tinha que ser uma caixa de som um som. Então ali eu falei, vamos profissionalizar. Acabou, não é mais brincadeira isso. Nessa época era SP Groove, Groove Nation, Megavonts, Experience e Tribe, talvez? Tinha Tribe, antes da Tribe tinha Fusion, que também foi uma festa que teve uma relevância muito grande, teve várias festas. Na verdade, teve centenas, né? Mas assim, as labels que ficaram famosas, SP Groove, Avont, Experience, Tribe e mais algumas. E algumas outras. Desculpa aí, galera, se a gente esqueceu. E aí você chegou assim, vamos vir com o Sound System. Exato. Você sentiu na hora a diferença? Na hora. É porque assim, a partir do momento que você muda, você começa, você tem que fazer tudo profissional. Você tem que, desde o sound system, até você locar a ambulância. Entendeu? Porque você não pode fazer um evento com 1.000, 2.000 pessoas. Você fazia sozinho, Alex? No início ali? No início, sim, mas aí você cria o seu crowd, você cria a sua equipe, né? Você teve quantas pessoas no MySP Groove, assim, que você podia confiar, cara? Cara, eu tinha pelo menos umas 8 certeiras, que eram pessoas que... Pessoal de som, pessoal de caixa, cada um, pessoal de luz. Isso, você tinha que criar uma equipe que você não podia... Que eles tinham que resolver os problemas. Mas nem existia, né? Hoje é fácil, precisa de um road manager, tá aqui, precisa de um light DJ, tá aqui. Mas mesmo assim, mesmo você... É muito louco, porque fazer evento, as pessoas acham que mesmo você profissionalizando, sempre acontece alguma coisa. Entendeu? Vamos supor, quando chove, entendeu? Aí queima uma caixa. Você não está preparado, entendeu? Então você tem que, no meio ali, trocar o cara do som e falar, mano, entendeu? Passou um perrengue de chuva já? Já. A SP Groove, quem frequentou, sabe que sempre chovia, sempre tinha uma garoa. Então dava umas... Então, assim, de leve, mas... Ia de boa. Mas teve umas, assim, que, Então, assim, você tem que estar preparado para esses acasos, né? Então, é isso que é o profissionalismo. Então, assim, você tem que estar preparado para o acaso, se acontecer, você ir lá resolver, até porque a pessoa pagou o ingresso. Ela não, entendeu? Ela quer um... Alex, me tira uma dúvida. Você, junto a esse movimento da SP Groove, vivia e convivia com os clubes, né, cara? Sim. E me parece que a cena club, aqui, pelo menos no Brasil, a gente perdeu muitos clubes, né? Mas assim, parece que tá tendo um restart. Via cafeteria, via bar, via barzinho, listen bar, etc. Como é que você vê uma potencial volta desse espírito da cultura da festa rave aqui no Brasil? Eu tô achando muito bacana e promissor. Há um recomeço? Há um recomeço, só que assim, é super válido. A única coisa que eu acho é que assim, a música mudou, né? Então, assim, eu não sei se hoje em dia as pessoas estão indo mais pelo trend, talvez, ou porque é uma cafeteria, alguma coisa assim, mas a pessoa está dançando. Então, assim, a pergunta que eu volto, assim, se você está indo ali para ser visto só, ou para falar que está frequentando, mas assim, você não vê as pessoas mais com a mão para cima, com aquele sorriso no rosto de felicidade pela música que está sendo tocada, entendeu? Então parece que está tudo muito mais contido, bacana, morno, entendeu? Meio assim... Eu acho que em coffee shops não. Em bares eu acho bares que, também assim, não. O bar um pouquinho mais, né? Na verdade, se você for olhar mesmo, meio que não... Até nessas festas, que essa polêmica do telefone, essa coisa toda que não... ao meu ver, é a música que às vezes não anda, entendeu? Porque se a música é boa, dança um pouco mais rápido, as pessoas não estão preocupadas em ficar tirando o celular para
Ela vai querer dançar, ela vai querer levantar a mão, se expressar, entendeu? Olhar pro amiguinho, curtir, bater. Sabe aquela coisa quando a música bate, você vê, sabe assim, tipo, Keep the Vibe Alive, pá! Yes. Entendeu? Então, assim, por quê? Então, eu posso sujeito a estar errado, mas eu acho que se a música for um pouco mais energética, e isso eu não tô falando de BPM, tá? Você pode ser, a música pode ser energia. Alma, cara. Tem que tocar a alma. A música, você pode tocar 120, 115. Não é isso. É a música que está sendo colocada. Falando sobre esse lance de celulares, Alex, eu vivi, junto ao seu lado, a época que não havia celular na pista. Então eu sei exatamente o que você está falando. Talvez você, um cara mais jovem, não sabe o que era curtir um DJ sem o celular. Mas sabe o que eu percebo? Talvez eu tenha uma tese sobre isso. Há um boom de tecnologia na mão das pessoas, que é muito legal isso. Sim, perfeito. Pô, tem uma câmera legal, tem um celular legal, tem uma rede social que a pessoa gosta. Mas assim, todo mundo está percebendo, inclusive os mais jovens, posso falar isso porque eu tenho, o meu mais velho está com 15 anos de idade, tá uma geração que está entendendo que tá demais, brother. Ou você vive aquele momento, sim, ou você faz um vídeo que você nunca mais vai ver e perde o momento. Eu acho que como teve esse boom da tecnologia, a gente tá aqui, ó, no topo dessa onda. Todo mundo tá usando pela primeira vez uma câmera nova, etc, etc. Daqui 1, 2, 3, 4 anos, a pessoa vai entender, mano, que a tecnologia tá aí já. Vamos viver o momento agora, chega, entendeu? O que os DJs estão fazendo tá sendo bem interessante, mas não tá dando muito certo. Não sei se você chegou a ver alguns vídeos. Você chegou a ver, Rafa? Você tá de microfone aí, Rafa? Hoje não, hoje tá. Tem alguns DJs aí, Alex, talvez o Solomon seja um deles que você conheça, falando, galera, um pouco menos. Né? Esses dias eu vi um vídeo do Marco Carola. A gente ouviu o Marco Carola aqui em São Paulo há 25 anos atrás, no Clube Lovier, na Pequetita, em 97, 98. Sim. E o próprio Marco Carola hoje tocando para 50 mil pessoas, ninguém dançando, só com o celular assim. Mas eu acho que essa tese tem algum fundamento. Eu acho que assim, tá no topo, esse topo depois dá uma regularizada e as pessoas usam com mais, como eu posso explicar, mais sabedoria isso, entende? Olha, eu não concordo com essa coisa de proibir. Também não. Assim, eu não concordo, eu acho assim que é liberdade de expressão. Assim, se fazer uma campanha avisando, ok, mas eu volto novamente na música, né? Então assim, a partir do momento que a música tiver mais energética, dançante, talvez a pessoa não vai ficar muito preocupada, porque assim, conforme a música está muito devagar, muito assim, sem atmosfera, sem vivacidade, a pessoa, o que ela faz? Eu não sei. Ela fica olhando, você entendeu? Porque a música ela não está prestando atenção, a música não está tocando nela. Me tira uma dúvida. Você tá eu posso estar enganado. Não, mas... eu acho que tá certo. Mas assim, por exemplo, o BPM a 125, 130, o corpo humano, sem álcool, sem droga, sem nada, ele já entra num sistema de transe. Naturalmente. Sim. Né? Me tira uma dúvida. Você falou aí, pô, se a música estiver boa, pode ser 115 ou 130. Em festas de techno, ou onde o BPM está mais acelerado, é menos celular? Eu acredito que é menos celular, porque as pessoas estão lá para dançar. Então a tua tese tem muito fundamento. Entendeu? Porque tem mais energia. Tem mais energia. A pessoa tá indo lá, você vê que ela tá mais pumping, entendeu? Não tem nem tempo de... E ela não tá querendo preocupada, porque ela tá pensando na música. O erro tá na música, Alex? Olha, é como eu acabei de falar, eu posso estar errado, mas eu acredito que a partir do momento que a música tiver, vamos supor, nessas festas mais low, se ela tiver um pouco mais de vivacidade musical, a pessoa do lado, ela vai falar, porra, essa música é legal, interessante, não sei o que. Ela não vai ficar esperando o drop. Ou usa por exemplo, tempo, né? Ela não vai ficar esperando o drop pra bombar. Você tá me entendendo? Porque tá todo mundo dependendo do drop. Entendeu? Não, antes do drop tá acontecendo muita coisa. Já tem uma história acontecendo. Será que é culpa do Eric Prydz, meu? Fazer os drops de 2 minutos? Olha... Todo respeito ao Mas assim, Eric. é uma coisa que pode se pensar, tipo... Alex, me tira uma dúvida. Tá fácil encontrar artistas que carregam esse mesmo DNA, com essa mesma força, essa mesma vibe? Aliás, o Alex S tem um jargão que é Keep the Vibe Alive há quase 30 anos, né, Alex?
E essa frase eu utilizei, eu uso até hoje na minha vida, porque é uma frase que não tem tempo. Keep the vibe alive traduz a essência de quem é fã de música eletrônica, porque um bom DJ é capaz de manter a sua vibe. Aliás, eu quero saber como surgiu o Keep the Vibe Alive. Mas antes me responde dos DJs. Você tá sentindo DJs que carregam essa mesma essência da época dos anos 90, 2000, com muito mais qualidade, essa atualidade? Você tá falando da nossa cena local ou geral? Por exemplo, assim, você trazia o Slam, trazia o Spirit Catcher, trazia Chris Liberator, trazia uma série de artistas internacionais, né? Você consegue encontrar essa mesma paixão, essa mesma vibe em artistas mais emergentes? Eu acho que assim, tá geral, tá meio global toda essa mudança, essa transformação que está acontecendo. Eu acho que assim, alguns estão, alguns não. Tem muita gente desapontada, tem muita gente que tá fazendo um bom trabalho, trabalhos incríveis e não está tendo resultado nenhum, né? Então assim, hoje em dia, por exemplo, você vê aí o cara lança um álbum e ninguém fala do álbum, entendeu? Ninguém dá curtida, ninguém dá... Então, assim, gente famosa, né? Então, isso... Porque a pessoa perdeu muito tempo fazendo aquilo, entendeu? Tipo, fazer um álbum, fazer música, não é uma coisa, tipo, você tem que fazer uma coisa bem feita, elaborada, você requer horas, requer meses, ano, entendeu? Que a pessoa prende a fazer. E não tem ênfase. Então eu acho que as pessoas estão ficando um pouco desanimadas, entendeu? Porque assim, você entrega um produto incrível, não tem visibilidade nenhuma, e o streamer também acaba passando batido, retorno financeiro nenhum, praticamente. Será que essa galera não está refém da tecnologia, então? Eu acho que... porque assim, mudou, né? Por exemplo, sei lá, o cara fica 5 anos sem lançar nada. E aí quer lançar um álbum. E ele não criou audiência com singles. Exato. Você comprava singles desses caras aí. Sim. Aí hoje em dia como é que a plataforma tá? Lança uns singles aqui, eu te trago audiência, e aí você vem com o álbum. É o que eu tô fazendo. Pode ser? É o que eu tô fazendo agora. Tipo, em 2024 eu voltei com os SP e tô tentando lançar pelo menos um a cada mês, até lançar um álbum ali no meio do ano que vem. E eu tô sentindo que tá tendo tá tendo uma mudança, porque já tá tendo mais views, as pessoas estão ouvindo mais, entendeu? Então, assim, quem pensa... Mas eu vejo os grandes, eu tenho contato com... Por exemplo, teve um artista que fez um remix pra mim, que é o Julio Wells, que ele é um cara lá da França, então, assim, ele só é produtor. E é um queridinho do Laurent Garnier e tal. Então, assim, ele é um cara que assim, só tá lançando música, só tá produzindo, mas também tá no mesmo esquema. Qual o nome dele? Julio Wells. E ele é um excelente produtor. E assim, mas as visibilidades são poucas, entendeu? Alex, você acha que a SP Groove abriu portas para os festivais da atualidade? Eu acho que, falando da cena techno aqui, eu acho que sim. Eu acho que se lá em 99, 2000, 2001, se não... Foi a primeira festa técnica do Brasil, assim, para se falar, entendeu? Essa coisa de ser a primeira, eu acho meio assim, mas é real. Ninguém programou, é isso que eu quis dizer, foi programado ser a primeira, foi o acontecimento natural das coisas. Porque o que aconteceu? A gente queria, na época, um line-up que viesse só desse tipo de música, entendeu? Porque assim, imagina você vir com vários DJs, de repente vem um que toca Psy, ou um que toca Goa Trance, quebra o clima. Então os lineups eram muito bem pensados para não quebrar o clima da festa e manter a vibe acesa, que é o Keep the Vibe Alive, entendeu? Aí é que tá, o Keep the Vibe Alive vem aí, né? Esse aqui é o flyer da SP Groove, né, número 1. O Alex S trouxe aqui para você, com o máximo de carinho, o arsenal pessoal dele. O Alex já fazia eventos antes da SP Groove, né? Mas aí foi quando ele falou, vou fazer festa de techno mesmo aqui e tal. E só vou citar aqui um nome brasileiro, que é o Renato Cohen. O próprio Alex S. Um gringo, que é muito querido aqui em São Paulo e em Curitiba, que é o Chris Liberator. Aliás, um abraço ao Big Fish Crew de Curitiba. Quem mais? Gui Márcio Zanzi. O Live PA do Renato, né? Que é o Level 202. E Mara Bruiser.
Sensacional, Alex. Mas voltando ao ponto, a primeira festa de techno no Brasil, de fato, foi sua aí, então. Foi ali em meados de... Você já fez essa pesquisa? Foi ali em meados de 98, porque foi uma festa que foi de última hora, uma véspera de carnaval, e... Mas era a Groove. Não, ainda não era nem SP Groove, não era nem Groove Nation, foi uma festa assim, aleatória, que, véspera de carnaval, falou, tinha o Hortolândia, não sei se você lembra desse sítio, que era um sítio que tinha bastante festa na época. Vamos fazer uma festa, aí eu comecei a ligar para as pessoas e fiz um flyer de Xerox, montei o Xerox, eu não consegui achar esse flyer, mas é um flyer que tem uma caveira Black Power, quem tiver esse flyer posta aí depois. E, coloquei Anne Davi, o Renato, o Camilo, foi uma galera, e por surpresa a festa estourou. Deu umas 1000 pessoas, a gente não estava esperando, pelo menos eu não estava esperando ter esse boom. Em quanto tempo de promoção? Em uma semana. Foi uma coisa, sabe, aquelas festas relâmpago, de tipo, a festa feriado de carnaval vamos fazer. E começou, e foi naquela época você tinha que ir pra faculdade entregar flyer, né? E, foi uma maior da surpresa. E aí eu falei, aí começou a fazer mais festas, e aí depois eu fui, a Eli me chamou para produzir a Groove Nation, e aí eu produzi a Groove Nation com ela, que foi um marco histórico, né? Que praticamente foi a primeira que trouxe o Crazy Drummer para o Brasil, né? Juntos pela primeira vez, e foi em novembro de 99. Para nós é muito óbvio, que história linda, Alex. Para nós é muito óbvio essa coisa que você disse de entregar flyer, né? O que seria entregar flyer? Para quem não sabe, vamos mostrar um pouco. Mostra um pouco, Alex. Conta um pouco. Para quem não sabe, era você fazer 30, 40 mil flyers e montar uma equipe, e essa equipe colocar ela em quase todas as melhores faculdades da época, e na hora da saída entregar para as pessoas que supostamente gostavam de festa rave. E quem não gostava, a gente instruía os promoters a falar da festa, falar quem vinha e tal. E era um esquema que todas as festas usavam, né, que estavam fazendo, era divulgar nas faculdades. E dava muito certo, porque você estava agariando mais gente nova na cena. Então, isso, deu muito certo sempre. Olha que coisa linda a música eletrônica é. Tinha um cara, como o Alex, no artístico, na visão, na proposta, né? Eu quero trazer uma experiência. Tinha um artista gráfico, tinha um divulgador, né? Sim. Tinha um entregador de flyers, tinha a gráfica. E o que a gente vivia de preconceito, cara? Olha quanta gente a gente trabalhava, empregava, muita gente, gerava. Muita gente. E só se falava coisa ruim, às vezes, na televisão. Você passou algum dia na televisão? Não, eu nunca passei na televisão, mas o jornal, na época, os jornais ajudavam muito também, porque eles tinham as matérias, então falava bem. Então, assim, foi todo um processo gradual, né? Eu sei que sim. E aí, cada vez que saía uma matéria no jornal, enchia mais a festa. Isso era muito bom. E foi indo, foi de 500, 100, 500, 1.000, 1.500, 5.000, 10.000. Então, assim, foi uma evolução. Já bateu 10.000, Alex? Aí eu bati 5.800, 6.000, que foi nessa de 4 anos, que foi uma festa histórica, assim, né? Essa aqui? Foi uma das... 6.000 pessoas, vai. 6.000. No giro, 6.000. E aí, assim, imagina você terminar a festa com 6.000 pessoas gritando, querendo dançar. Um monte de ação, né? Mas foi lindo. Eu vou ler aqui um trecho do que está escrito no flyer para vocês, tá? É a festa de 4 anos. SP Groove. E aí o Alex, além do line-up, ele deixa o Keep the Vibe Alive, né? Na primeira folha, e do lado ele escreve: a SP Groove se firmou nos últimos anos como um dos principais núcleos de música eletrônica no Brasil. Um daqueles nomes que as pessoas da cena reconhecem imediatamente. Talvez você hoje conheça o Tomorrowland. Nessa época você conheceria a SP Groove. E além da SP Groove, haviam mais outros núcleos. Então imagina que época legal. Alex, maravilhoso isso aqui, cara. Maravilhoso, cara. Muito bom. E aí você, Rafa, tá gostando do papo, Rafa? Muito. Tá legal, né? Que convidado, né?
Ó, e quem quiser tem uns vídeos no YouTube dessa festa de 4 anos aí que vale a pena ver. Alex, eu tô arrepiado novamente, cara. Muito obrigado mesmo por estar aqui, cara. Eu que agradeço. Esse episódio merece muito a tua inscrição no canal, seguir o Alex S, deixar um comentário o que você está achando e seja sempre bem-vindo. Recomende o canal também para quem gosta de música eletrônica, tá? Não se esqueça que nós temos um compromisso de ter sempre pessoas, convidados com muito valor aqui, com propósito. Alex, cara, para mim é fácil dizer o que isso representou para a música eletrônica no Brasil. Para mim é fácil ver grandes festivais. Assim, não é fácil ver grandes festivais aqui. Mas é muito mais normal eu ver hoje grandes marcas quererem patrocinar um grande festival. Mas muitas pessoas não têm a noção, né? Do que foi. Como é que fala aquele negócio de abrir mercado? Sei lá. Esse termo também não é bom usar. Como eu posso explicar? Ser precursor do negócio, fazer pela primeira vez. Sim. Né? Trilhar o caminho. Abrir caminho. Abrir caminho, plantar sementes. Sim, plantar sementes. Sim. Então, assim, eu queria ouvir de você. O que se sente dentro de você, Alex? O que foi a importância da SP Groove para a música eletrônica no Brasil? Olha, é o feedback das pessoas que frequentou e de pessoas que eu encontro ainda e que pedem para fazer a SP Groove. Pessoas que, por exemplo, falam, foi a melhor festa da minha vida, eu encontrei minha mulher na sua festa, eu casei, tenho meus filhos. Foram várias pessoas que se casaram, que se encontraram, que estão felizes. Foram várias pessoas que viraram DJs e são DJs famosos hoje em dia, tanto de house como de techno. Entendeu? Então a SP Groove, ela abriu um portal onde as pessoas viram que elas também tinham condições de ser DJ, tinham condições de fazer a sua própria festa, entendeu? Tinham condições de... enfim, entendeu? Então, assim, isso é um legado que eu fico feliz de ter visto que isso abriu a cabeça, que deu oportunidade para as outras pessoas que vieram e que hoje em dia, com certeza, eu encontro pessoas hoje que falam, é tão gratificante falar que, quando você conta a pessoa, fala, encontrei a mulher da minha vida na tua festa, sabe? Uma outra que eu já ouvi que eu acho maravilhosa, eu falei, eu quase mijei nas calças, porque de tanto estar dançando, não consegui sair para ir no banheiro, porque você estava tocando e, bombando demais. Então, são coisas que não tem preço, entendeu? Virou um símbolo cultural, você sabe disso, né? Eu sei. E eu queria uma coisa também, você me fez pensar numa coisa, cara. Você tinha a melhor festa de techno, se não a melhor, a pioneira, conceitualmente. Você tinha uma comunidade de até 6.000 pessoas, variando eventos de 1.000 a 6.000 pessoas, edições com 1.000, edições com 5.000, 6.000. Sim, variava muito. Você era um cara que tocava o som que você queria, né? E você tinha uma legião de seguidores que escolhiam a roupa para ir na SP Groove. Sim, isso era demais. Você é tipo um deus? Não. E você nunca perdeu a cabeça, Alex S? Não, porque acho que... Você nunca perdeu? Não. Qual é a lição para a molecada hoje que às vezes fica um pouco se achando? Como é que você manteve essa base tranquila? A tua educação deve ter sido muito boa, cara. Assim, você tem umas frases que, assim, você não tem que deixar o seu ego acima, ou se sentir abaixo. Você tem que ficar sempre na linha do meio, né? Aquela coisa do devagar e sempre. Então, eu estava fazendo porque eu estava fazendo com amor. Eu acho que, no meu ver, cada edição era muito amor colocado. Então, eu tinha o dinheiro envolvido, mas eu estava mais preocupado em montar o line-up legal, eu estava mais preocupado em... sabe, não sei, assim, tinha muito mais o tesão, sabe, o libido de fazer a festa acontecer. Então, a grana era consequência. Era consequência. Às vezes perdia, às vezes ganhava. Às vezes perdia, às vezes ganhava. Então, assim, eram 3 festas ao ano e tinha as turnês, entendeu? Então, assim, a SP Groove, ela foi de Rondonópolis a Porto Alegre, Curitiba. Aliás, que visão, hein? E, que visão. teve edições, assim, muito boas.
em Cuiabá, tem edições incríveis. Eu acabei te cortando a questão de você manter a cabeça no lugar. Você foi um cara muito bem educado. Como é que foi a tua infância? Rapidamente esse papo, porque eu quero focar mesmo na questão da cultura rave, tá? E a próxima pergunta, em que momento você percebeu que você tinha que fazer label parties, assim, SP Groove fora de São Paulo, tá? Essas duas perguntinhas. Não, eu tive uma educação boa, assim, dos meus pais, assim, não tenho o que reclamar, mas eu sempre estudei muito, eu sempre gostei de querer entender, como eu te falei naquela época da revista, de querer saber o que estava acontecendo. Então eu sempre procurei muito, então eu fui muito atrás de respostas. Então eu estava sempre... Enfim, porque assim, quando você quer fazer isso, você não pode parar de estudar nunca. Entendeu? Você não pode parar de ler, você não pode parar de se informar. Então eu acho que essa visão de educação foi mais ou menos disso, de você saber que não é porque você tem uma festa que está dando certo que você pode subir a cabeça. Na verdade, o que acontece às vezes é que o externo que não te conhece, às vezes te fazem julgamentos, te pré-julgam de algo por ver você em evidência. E isso acontece em qualquer profissão, né? Então, assim, é mais às vezes você ter cabeça no lugar e tentar não... Mas você teve esse comportamento, Alex, de forma muito antecipada, cara. Hoje se fala em saúde mental. Sim. Hoje se fala em ego. Hoje se fala em estrelou. Quer dizer, nessa época aí já tinha o estrelou, mas era uma coisa mais aceitável, assim. Você tem que focar. Eu foquei em fazer festas, entendeu? Então eu não estava muito preocupado o que estavam falando, deixa eu te falar. Mas, Alex, você já tinha consciência de assim, um dia após o outro. Um dia após o outro. Cara, nenhum DJ tem isso. Um dia após o outro. Eu aposto, tem milhares de pessoas fazendo esse vídeo aqui. Alex. Não, e até hoje. Eu tenho certeza que as pessoas vão concordar comigo. Cara. Até você hoje. Você tá muito à frente do tempo, cara. Assim, não... O que seus pais faziam, Alex? A minha mãe e meus pais, assim, na verdade essa educação de vinil veio da parte do meu pai, né? Então, assim, a gente tinha um ritual de todo sábado ir na loja de disco comprar disco. Aliás, tem dois aí, né? Cadê? Entendeu? Então, assim, e teve esse disco que me marcou. Eu tinha acho que 6 anos quando eu... É você que vai falar dele. Quando meu pai me comprou isso, eu fiquei impressionado de ver um disco verde, né? Então... Que lindo. E aí, então, todo sábado a gente comprava disco. Cara, era fascinante. Eu esperava o sábado chegar para comprar disco. Então, essa coisa do vinil já vinha... Então, assim, eu já estava muito coligado com música, desde os meus 6, 7 anos. Então, eu via disco supostamente acontecer, eu vi os anos 80... sabe, acontecia ali. Então, assim, eu via a chegada dos Smiths, do The Cure. Então, assim, quando chegou Isso era bem sofisticado para a família popular brasileira, né? Não, sim. Então, seu pai, ele estava um nível intelectual acima. Porque ele que me mostrava essas coisas, né? Por exemplo, Phil Lover, da Dana Summer, na época, quando lógico, uau! Entendeu? E aí, assim, e tocava nas rádios, e aquilo já era meio eletrônico. Mas nessa época a galera ouviu o quê? Chitãozinho e Chororó? A massa? Ali a gente tá falando de 77, 78. Pô, meu, sei lá o que eu via, sei lá. Nem Michael Jackson ainda. Não tinha Michael Jackson ainda. Que legal, cara. Então, assim... E tua mãe gostava também? Gostava também, tava junto. Então, assim, eu acho que essa educação musical veio daquela coisa da formação de criança mesmo, né? Então, de você ser bem educado musicalmente e você continuar. Então, eu continuei esse legado deles, de estar sempre me mostrando coisas, e eu fui seguindo, né? O seu pai falou, nunca suba pra cabeça? Eu tive essas recomendações. Tive. Assim, porque você não... Afinal, da vida nada se leva. O que você vai levar? Ego? Não. Então, assim, o que você vai deixar? Legado. História. Conhecimento. Entendeu? Então, assim, eu acho que até hoje está sendo, né? Então,
Mas na época que você começa a fazer, você não tá pensando muito nisso. Eu tava pensando mais em cada festa, evento, e era divertido produzir. Alex, Divertido. você era chamado de louco? Por alguns? Sim, sempre me chamavam sim. Ainda me chamam um pouco de louco. Ah, você fala umas coisas estranhas, alguma coisa. E depois esses caras que te julgavam, ou essas mulheres, ou esses homens, chegavam a conhecer a SP Groove e iam depois? Sim, com certeza. Eu fico feliz de uma certa forma que muitas pessoas reclamam muito. Então, assim. Mas hoje em dia, quem reclamava ou quem falava mal, hoje em dia virou DJ. Exato. Entendeu? Assim, virou DJ, tá fazendo festa. Entendeu? Tá produzindo evento, entendeu? Porque viu que há a possibilidade de fazer, não é só eu, entendeu? Alex, conta um bastidor insano que aconteceu pra festa rolar e que ninguém sabe. Tem algum? Tem alguns, né? Assim, de repente, tudo pronto, a festa ser embargada, assim... Meu Deus. Tipo, na hora de começar. E aí, Alex? Chega... Isso foi louco, porque foi justamente nessa festa de 4 anos. Essa aqui deu 6 mil pessoas. Chega o ECAD, né? E fala assim, olha, você não recadou. E aí, tipo, eu falei, mas olha aqui, tipo, a festa não tem ninguém. Tipo, tava começando, era tipo 10 da noite. Ele falou, mas você não fez todos os trâmites que tinha que fazer. Naquela época, assim, não tinha muito que... Mas eles apareciam, às vezes, do nada. O ECAD tem o poder de embargar? Ele tinha o poder de embargar porque você não pagou as taxas devidas que tinham que ser feitas. Aí eu falei pra ele, amigo, já tomei prejuízo já de começo, né? Aí eu falei, olha aí, você pode ver que, né? Aí ele, tá bom, então. Pegou e foi embora, e a festa aconteceu, de repente, cara, o cara me volta, tipo, 6:30 da manhã, com 5 mil pessoas dançando, pulando, gritando, acabou a água, a cerveja do bar, tudo, o bar, aquele desespero, porque tinha que sair para comprar água, aquela loucura, aquele trâmite, enfim. Uma logística complicada. Aquela logística complicada, porque, enfim... Aí o que acontece? O cara aparece e fala, você falou que não ter ninguém? Tá lotado. Eu vou chamar a polícia, a gente vai parar a festa agora. Eu falei, você é louco. Tipo, as pessoas, né? Eu entrei em desespero. Eu falei, 2003. Eu falei, não, você não pode fazer isso. Não, porque você mentiu. Eu falei, não menti. Você chegou, era 10 horas da noite. Eu tive 11 horas da noite, 11:30. E o cara chegou, era 11:30. Eu falei pra ele, assim, você chegou 11:30, não tinha ninguém. Só que eu também não sabia, não esperava, foi um acontecimento. Então eu tentei... Olha, cara, demorei aí de 1 hora, 2 horas de conversa de uma pessoa extremamente rígida, que tinha, assim, ali um certo poder de chamar as autoridades ali do local e parar a festa no meio de tudo. Mas com muita conversa a gente chegou num denominador comum e ele não parou. E, enfim, a festa continuou e aí quando terminou... Foi declarado as músicas? No final não, porque no final o que aconteceu, o cara não entrou em contato, não deu nada, entendeu? Foi só estresse de momento e tudo bem. Mas, assim, é um estresse que na hora que você está no evento, com 5 mil pessoas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque assim, você tem que tomar conta de ficar de olho, né, em tudo que está acontecendo no evento, você não pode só... portaria, é bar, é DJ, é não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim, e uma pessoa querendo parar o evento. Então, quer dizer, você tem que ter jogo de cintura. Talvez essa educação mental tá aí. Realmente, tem que ter um equilíbrio emocional. Tem um equilíbrio emocional muito grande. Muito grande. Muito grande. Alex, nessa época tinha uma rivalidade saudável ou problemática entre os crews? Então, quando você começa a ter mais... visibilidade, é óbvio que aparecem outros crews querendo fazer similares, coisa similar. No começo não, mas aí depois acredito que sim, assim, é aquela coisa, as pessoas começam a querer achar pelo em ovo no teu evento e te taxar, te denominar, entendeu? Então, assim, mais porque assim, é mais fácil destruir teu oponente falando mal dele, achando coisas que não existiam para poder sobressair, entendeu? Então, houve muito. E Isso eu percebo
que te traz uma carga pesada. Não, mas assim, é que na época era uma competição. Era mais difícil isso pra você do que o próprio subir pra cabeça, porque não subia pra cabeça. Não, era... Mas essas coisas te incomodavam. Incomoda, não incomoda só eu, mas acho que incomoda com qualquer pessoa. Chegou a desanimar, Alex? Não, porque a SP Groove continuava a ter o seu próprio público, entendeu? E apareceram outros núcleos, esses outros núcleos também conseguiram ter o público deles, e o meu também. Então, assim, aí foi tendo os derivados, né? Então aí foi entrando os derivados dentro do techno, né? O techno, a SP Groove foi carimbada, porque até então era muito louco isso, porque era SP Groove, ponto. Não tinha aquele estigma taxado SP Groove ES de techno, sabe assim, não tinha isso. Então assim, eu acho que o concorrente precisou taxar, porque trazia o Chris Berreito, porque trazia o David Drummer, que tocava mais acid, essas coisas, mas o SP Groove tinha outros, enfim... Techno. Então não tinha... Mas ficou taxado como acid techno. Ok, pra mim, entendeu? Tipo, continuei. Mas se você voltasse no tempo, você não deixaria taxar assim. Pelo que eu entendi. Não tem... Não tinha isso. Pra mim, pouco importa se estava sendo taxada de techno. É techno. Mas teve uma hora aí que você, pelo que eu entendi, que os núcleos começaram a usar isso contra. Eles começaram a usar isso contra. E aí, mais puristas, mas não sei o quê, papapá. Mas aí teve outros núcleos que também começaram a usar os próprios DJs da SP Groove, que também começaram a bocar Chris, Drummer, e tudo bem. E assim, a coisa continuou. Mas eu acho que isso acontece até nos dias de hoje, né? Assim, não tem... É aquela coisa, é engraçado você falar isso, porque a gente nós somos pioneiros na palavra groove, né? Então até hoje você vê que tem muitas festas que usam groove. Verdade. Né? Você continua usando, mas e tudo bem, e não tem problema nenhum, porque entendeu? Só que assim, quem sabe, é essência, ninguém vai pegar. Você pode fazer a festa igual, você pode ter o case igual da pessoa. Groove é groove. É a essência da pessoa. É a minha essência, é o meu amor que está envolvido, é a minha atmosfera. Aliás, é a palavra que mais se usa, né? Aliás, ótima questão. De onde surgiu o SP Groove, o nome? Então, a gente começou a fazer ali, eu e a Eli em 99, era Groove Nation. Eli? Eu, a Eli e o Assa. Uhum. Ela me chamou para produzir essa primeira festa, então chamava Groove Nation. E a gente trabalhou durante 3 anos, a primeira eu produzi para ela, depois a gente ficou sócio, ficamos durante 3 anos fazendo Groove Nation. Ela saiu, virou promoter do Love, e eu continuei o legado da SP Groove, porque já estava muito consolidado, entendeu? Então, assim, a cena rave ainda estava engatinhando, as coisas estavam andando, isso foi em 2000, 2001. E eu mudei para a SP Groove e continuei o barco e foi. Como é que você conheceu a Eli? Ela já frequentava bastante as festas, ela ia muito em todos os clubes. Antes da entrada dela no Love, no Tecnova. Sim. E assim... Aliás, o Tecnova veio depois, né? Foi a noite dela e tal. Mas ela já estava no Love antes. Ela frequentava as festas da cena. Quando ela entrou no Love... Aliás, isso seria uma pergunta para ela, não para você, desculpa, mas é uma peculiaridade pessoal. Eu conheci a Eli dentro do Tecnova, mas ela já estava no Love fazendo outras noites também, ou não? Sempre foi o Tecnova? Eu não sei. Mas eu acho que não sei dizer, mas eu acho que sempre ela trabalhou no Tecnova. Era só o Tecnova, né? Tá, desculpa. Aí você conheceu ela nas festas mesmo? Então, eu já tinha acabado de voltar da Europa, estava começando a fazer uns eventos, ela viu que eu estava fazendo festa, que eu estava produzindo evento, ela me chamou para produzir a Groove Nation. Que era uma festa dela. Ela me chamou para produzir o evento para ela, entendeu? Então, assim, a primeira que ela trouxe o Chris e o Drummer, que foi a Groove Nation de novembro de 99. E foi um sucesso, foi incrível, porque foi a primeira vez que a gente trouxe o Chris e o Drummer juntos. Entendeu? E que teve um sound system avassalador. O que você aprendeu nessa edição? Porque assim, até então não tinha um sound system com as caixas imponentes no alto, entendeu? Então assim, não tinha certos cuidados de pulseira, de contagem. E você, Eli, já tinha essa visão? Não, eu tinha, mas com a Eli junto foi mais fácil produzir, entendeu? Então, assim, foi muito mais bem feita,
entendeu? E então foi incrível, foi sensacional. Eu acho que muita gente que foi nessa festa sabe que foi um marco ali, entendeu? Que começa ali oficialmente. Infelizmente eu não fui nessa. E aí depois teve outras. Teve essa aqui de festa de um ano, ó, você pode ver que é Groove Nation. E aí é isso, começa aí a palavra groove, né? Isso foi em 2000. Cara, eu já tava por ali, talvez eu... Será que eu fui na Groove Pode Nation, ser, cara? pode ser, cara, pode ser. Pode ser, cara. Ser. Sua memória é boa? Ainda tá... Como é que você encontrou aquela foto nossa, cara? Que memória boa, cara. Você Pois lembrou é. que nós tínhamos uma foto? Sim, lembrei. Porra, muito demais. Ô Alex, qual foi o momento mais tenso da história da SP Groove, cara? Teve um momento assim que foi tenso, que você falou, não, agora eu vou parar e tal. Olha, Você parou o quê? Faz 10 anos, né? olha, assim, é bom falar sobre isso, porque assim, a gente tá vindo ali, acho que 2005, é um ano que talvez muitas pessoas possam concordar com isso, que tudo mudou. Né, eu acredito que assim, foi uma virada musical que muitas pessoas ficaram quase de 2005 até 2008 totalmente perdido. Imagina você de repente acordar e todos os DJs, produtores de techno ter desaparecido né, já Foi um crash. Foi um crash, assim. De repente apareceu todos os milhões de DJs, produtores de minimal, de deep house, alguma coisa que falou, o que aconteceu com a galera? Então assim, os discos... E naquela época, eu tinha uma distribuidora, dos discos da SP Groove já estava saindo em vinil. E eu tinha uma distribuidora chamada Amato, que distribuía os discos para o mundo inteiro. Maravilhosa, Amato. Entendeu? Eu lembro. Lembra? Que tinha, a Amato distribuía Bad Rock, UK, Intec, Inglaterra. UK. Aliás, parabéns por esse contrato. E assim, então era maravilhoso. O que aconteceu? De repente a Amato também faliu. A Amato distribuidora faliu. Do nada. Então assim, foi um... E aí o que aconteceu? Nossa. Foi... muito louco. Então, assim, a cena, a nossa cena aqui, falando da nossa cena local, o techno pesado já começou a balançar, a própria cena Psytrance, a própria que, de repente, muitos dos Psy começaram a curtir electro trash, electro house, Electro né? house. E o minimal foi entrando, então, assim, teve essa mudança e foi afetando... Prog, house... Não, prog já tinha, assim. Mas aí, mas o minimal foi uma coisa louca. O mínimo foi uma coisa louca. Do nada, né? Do nada. Quer dizer, na verdade já estava, que ninguém tocava, Não. entendeu? E aí, falando do momento tenso, foi aonde você começa... 2006 você continua fazendo, você vê que já está diminuindo um pouco, as pessoas já estavam começando a BPM rápida, já estava meio que pensando aquelas questões, todo mundo já estava questionando muito BPM, então é uma época de questionar BPM, 140 é muito pesado, 138, não sei o quê, eu toco 128, toco não sei o quê, não sei o quê. E aí saiu daí, e aí foi indo um tempo, até chegar ali em 2010, aí já estava meio... Eu continuei fazendo, algumas estavam dando certo, algumas não, e eu fui mesclando. Aí eu trouxe Spirit Catcher, que eram uns caras de house, que na época eram de live PA, assim. Fui tentando outras formas, mas... E aí você começa a perceber que, assim, ao meu ver, quando você começa a empatar, você já está tomando prejuízo, porque, assim, você não pode... se acostumar e ficar fazendo evento e ficar empatando. Mas aí você empatou em 2 momentos, pelo que eu entendi. Você tá falando da parte musical mesmo. Musical. Já não tava naquela vibe. Óbvio. Porque você não dá pra ficar fazendo, né, trabalhar muito, porque assim, isso é um trabalho de um evento, demora 3 meses, 4 meses pra fazer. Mas Alex, deixa eu entender. Esse crash que eu ouvi você tá dizendo, é porque todo mundo migrou para um minimal que você não acreditava? Não, aqui eu não tô falando de que eu não acreditava, a cena global não acreditava, porque não foi só no Brasil. Eu me lembro. Entendeu? Não foi aqui só, não foi uma coisa geral.
Entendeu? Tipo assim. Mas, Então, tipo assim, você não tinha tesão de buscar o mínimo. É isso que eu tô falando. não, não porque assim, não tinha cara de SP Groove. Sim, Você tá me entendendo? Claro. Então assim, eu vou trazer um artista pra... Não vou fazer. Vou tocar mínimo. Não. E até porque a gente tava acostumado com uma coisa energia. Keep the Vibe Alive. Sim. Entendeu? Yes. Então assim, Punch. dançar. As pessoas iam pra festa, pra SP Groove, pra dançar. Entendeu? E essa era a minha maior alegria. É você ver todo mundo dançando, gritando, com o sorriso aqui no... Então assim, isso não tem preço, amigo. E aí, assim... E aí você não consegue propor isso? Aí começa que, assim, as pessoas foram migrando e o Electro House ganhou um espaço muito grande, apareceram vários artistas de Electro House, várias noites, e o Minimal também foi tomando conta, e aí você vê o que vai vendo, vai segurando até onde dá. Eu fui até 2013, que eu fui, e aí eu falei, aí aqui já... melhor parar por um tempo, entendeu? E tudo bem, porque assim, já foi construído um legado bacana, acredito, entendeu? Super. E assim, tem uma hora que você falou da coisa de saber, né? Tipo, você tem que saber uma hora que não adianta você insistir em algo que o mercado mudou, entendeu? Você não pode lutar contra a maré. Entendeu? Assim, o Brasil, a cena local nossa foi ganhando muito visibilidade na Europa também. Então, assim, os DJs começaram a ter um intercâmbio maior de outros artistas com um BPM mais low BPM, né? Que quando entrou. E assim, não tinha a ver ou trazer DJs de low BPM para uma SP Groove, entendeu? Então, foi isso. Então, eu achei que... Aliás, o Spirit Capture foi uma coisa audaciosa da sua parte, hein? Sim. Foi muito... Você recebeu uns hate aí, né? Recebi. Porque os caras queriam a lenha. Mano. Muita gente nesse dia pra chegou... Quem não sabe, lenha nessa época era o techno. A galera, muitos não conheciam, chegaram só na hora da galera de techno. Mas quando você faz um evento, você tem que arriscar. Você não pode... E deu bom? No final deu tudo certo. Deu tudo certo. No live? No quem? No live do... Puta, porque você fez 2 entradas ainda do Spirit. Você fez o DJ set e o live dele. E o Renato Cohen no meio. Isso. E deu certo? E deu certo. No primeiro e no último Deu. Não, assim, as pessoas dançaram. Foi tranquilo. Isso que é legal, né, cara? Dançaram. As pessoas dançaram. Mas, sem rótulo, sem né, rótulo. Música legal. Você tem que arriscar. Você tem que arriscar. É um risco. É uma música mais atmosférica. Exato. Mais baixa. Eu me lembro, eu tava lá. E assim, se você não arriscar, você não tem parâmetro, entendeu? Você não pode continuar sempre trazendo os mesmos. Então você tem que estar sempre inovando. Eu acho que é aí que entra, hoje em dia, se você fazer uma comparação nesses lineups de atual, você pode ver que geralmente é tudo igual. Todo ano, assim, eu não vou falar dos nomes dos big festivais, eles mudam 1, 2, 3, mas sempre é o mesmo, entendeu? Então, assim, e quando inova... Mas você gostava de bater na tecla. Você lançou muita gente aqui, cara. Lancei. Você apostava no cara constantemente, bro. Amara, o Murphy, o Camille, o Eric Renato, Snil, o Snil, o Chris... Então, cara, você tinha um crew muito consistente. Teve o Billy Nasty em uma, o Joe Selway também tocou, que também fez remix pra SP Groove. Então você tem que estar sempre mesclando. Nossa, esse Geezer era... o próprio Geezer, né? Nossa, ele era um ídolo do techno. Bacana. O Jeremy veio depois bastante pra clubes também, né? Sim. Jeremy Hill. Me lembro dele. Alex, e como é que é a sua visão do que vem pela frente? Num sentido, assim, você tá feliz em algum momento que você sentir que é um timing bom de fazer alguma coisa? Isso deve passar na sua cabeça, né? Mas... Passa pela minha cabeça, porque assim, toda vez que eu saio é uma enxurrada de quando eu encontro as pessoas que... Você ouve isso toda semana. Tipo, cara, por que você não faz esse pergunta? Porque assim, tem vários fatores. Um deles é o local. Entendeu? Para você fazer um evento, você tem que ter nessa época já tinha uma dificuldade de achar local para fazer evento. Hoje é pior. Hoje é bem pior. Entendeu? Então, assim, você imagina, a gente fugia para os sítios, né, que para poder sair fora de Blá, aquela coisa toda, mas mesmo assim tinha uma dificuldade. Hoje em dia, fica mais ainda,
Né? Então, assim, tem que achar um local adequado, tem que ter Hoje em dia não dá para fazer evento sem, como a gente fazia aqui, bancando do próprio bolso, né? Porque o patrocínio aqui não é quase nenhum, não tem nada, talvez uma cerveja que dava, mas assim, você ganhava em uma e postava na outra, ganhava em uma e postava na outra. Então, assim, é isso que eu digo, que a gente, os núcleos medianos, porque eram núcleos que não dependia de nenhum patrocinador. Tinha apoio. Tinha apoio. Então, assim, falta tudo isso. Então, assim, hoje em dia não dá para você fazer um evento sem ser patrocinado. Seria loucura. Ou então, se tiver um investidor, mas um investidor que saiba que pode correr o risco de perder muita grana. Entendeu? Nessa época já não era barato. Nunca foi. Entendeu? Nunca foi barato produzir qualquer tipo de festa. Precisa de uma grana, né, meu? Precisa de ter dinheiro. E um dinheiro alto. Não é uma coisa assim... Claro. Não precisa falar os valores, mas assim... então, assim, e você precisa de pagantes. Sim. Então, assim, não dá para trabalhar se você não tem pagantes. E teve uma época, não sei se você lembra disso, que as festas, ninguém pagava mais, era tudo consumação. Você lembra dessa época que entrou essa onda? Lembro de tudo, Alex. Então, aí você fala, como que eu vou trazer a quantidade de artistas... Lista VIP, amigo. E eu tenho que te dar R$100 de consumo. Tipo assim, eu já tenho que... Então, assim, tudo isso vai agregando e você que falar, não tá... Break-even não bate. Então, hoje em dia, se você me falasse, eu faço, mas com um grande patrocinador, dá pra pensar. Tá, entendi. Aliás, falando nisso, Alex, acho que essa é uma dor nacional do Brasil. Aonde que se perdeu o conceito do VIP, do VIP? Que momento? Foi enxurrada de VIP perto ali? Porque eu entendo a situação dos produtores, tá? Tá chegando um evento ali, eu acho que você já deve ter feito também algumas listas. Não sei, Alex, nem me lembro. Mas assim, hoje o VIP é um standard, é um default já. Eu acho que quando o produtor ele percebe que não vai dar, ele vai ter que abrir, ele tenta abrir de uma forma... Mas foi isso que foi o problema? Não acho que foi isso o problema. Não acho que foi isso o problema. Eu acho que o problema começa mesmo na mudança em 2005. Eu senti muito isso, nessa mudança de estilo, de BPM, de mudança, e não foi só, foi geral, né? Então começa ali, o técnico perde espaço, entendeu? Ele perde espaço até meados ali de 2005, acredito até 2010, 2012, ali começa a voltar novamente, aí entra o Deep House de 2010 até, sabe? Então assim, teve umas épocas que deu essa caída, porque as pessoas não estavam mais querendo música rápida. Essa foi a real. E aí depois, quando agora voltou o hard techno, que isso é muito bom, porque as pessoas voltaram a abraçar a música rápida novamente e dançar mais, entendeu? Então assim, porque ficou um tempo parado. Interessante. Eu acho que essa galera que é temática, mais assim, eu sou do hard techno, é um comprador de ingresso. Sim. É um nicho, é uma comunidade fiel. Porque eles apoiam, eles sabem, eles entendem bem. Tá aí o retorno. Eles entendem bem que tem um artista, qualquer artista tem um custo altíssimo, entendeu? Tem que ter ingresso. Claro que tem. Senão... Mas ficou chato hoje em dia, é tudo VIP. A pessoa fala assim, tem VIP. Porra, irmão, você quer ir lá dançar, se divertir, não sei o quê, é VIP ainda. Tem essa cultura aí que... Mas isso é péssimo, né, cara? Mas hoje você vai no dentista lá, fala, me dá faz de graça pra mim. Você vai lá no cinema, me dá um VIP pra ver o filme. Mas Por que com festa é assim? Eu acho que assim, essa coisa da consumação mudou muito também. Então muita gente fala, me dá em consuma. Tinha muito isso, falando assim, eu pago, mas eu te dou... Mas e aí você cobra... ainda é melhor. Mas aí você mete... Você paga o bar lá... Aí você mete uma consuma grande para poder compensar, pegar uma parte para colocar. Mas mesmo assim, aí você entende, tem os valores estratosféricos de festival hoje em dia, né? Aliás, Alex S., o que aconteceu? Porque sempre houve bebidas falsificadas, né? E de repente o metanol vem com tudo. Já viu isso antes? Bom, nos meus eventos, não, porque eu comprava direto
das empresas. Então, Aliás, assim, nunca tive problema com isso. aos familiares que tiveram problema, isso é uma coisa séria, mas a gente trabalha aqui em um ambiente que eu preciso falar isso com o Alex. O meu respeito a todos aí que tiveram algum percalço com essa situação. Alex, mas é uma situação complicada, Uma situação complicada. Uma situação complicada. E assim, a gente, bom, esses parceiros, né, para não citar nomes, mas tudo com nota, tudo era muito... Até porque você, quando faz evento, Michel, você é obrigado a andar na lei. Entendeu? De uma certa forma, você é obrigado. Você está sendo observado. Você está sendo observado. Você não pode, assim, qualquer coisa que acontecer, por exemplo, da bebida, se você não tiver a nota fiscal, meu, como que se acontece alguma coisa, entendeu? Tipo a ambulância, você tem que ter uma, duas ambulâncias preparadas, você tem que ter vários cuidados, entendeu? Então, assim, nessa época, aí que você entende do profissionalismo, que você não pode ser amador. Alex, eu bebia bastante nas suas festas e nunca passei mal. Entendeu? Eu posso garantir isso. Mas, cara, preocupante, cara. Muita gente aí evitando destilados, né? Isso pra quem depende de... Pra quem depende de bar, de lazer, entretenimento. Até cerveja os caras estão falsificando. Já ouviu falar disso aí? Eu não sabia, eu fiquei sabendo agora. Complicado. Tem algum DJ que você ajudou a lançar ou você não quer falar? Lançar 5, mas, meu, acho que só de você dar a oportunidade dos caras estar tocando na festa já é um lançamento. Né? Claro, já Mas tem algum assim que foi, pô, a primeira vez que toca numa festona, hein? Com toda a humildade do mundo, Alex. Você pode falar, teve vários aqui. Teve vários. Assim, as pessoas sabem. Deixa as pessoas procurar, né? Então, assim, e é legal que eu sempre dei oportunidade para alguns DJs. E muitos deles começaram a tocar em outras festas também. Isso ver você tocando, né? Ver tocando lá. Havia um hit ou um som brasileiro nas SP Grooves? Som brasileiro, cara, eu não sei, mas saiu muito hit na SP Groove, né? Tipo, mas não sei se eram sons brasileiros, porque era tudo, na época tudo era vinil, né? Então não tinha muito. Mas o meu selo, na época que eu comecei a fazer a distribuição do selo da SP Groove, eu tentei focar numa coisa mais um tech house mais acelerado. Na época que eu estava no 138 e mais hipnótico. Então a gente chamava de funk techno, né? Então, assim, e foi muito bem, vendeu bem, deu uma visibilidade muito grande de tocar fora do Brasil. Enfim, rodou, foi bom. Como é que você via o termo long sets nessa época, Alex? Hoje o pessoal jovem está começando a descobrir o long set, mas para essa época a gente já conhecia alguns DJs que faziam... Isso era uma coisa normal. Normal, né? Não tinha essa coisa, ele tocou 3, 4 horas e fazer um auê que fazem hoje. Gente, desculpa. A gente passava, tocando até segunda-feira. Eu vou refazer a pergunta. Entendeu? Porque assim, terminava o evento, continuava outro. Né? Alex S., você gosta de... Você já fazia long sets nessa época, era normal, né? Era normal. Você gosta? Até hoje? Eu gosto. Porque assim... Por quê? Porque existe uma coisa que... Quando você realmente gosta de tocar, você é DJ mesmo, você não vê a hora passar. E aí é aquela coisa de cada vez mixar uma e outra e você entra naquela coisa e é cada vez mais gostoso. Então não tem hora, não existe horas, entendeu? De tipo, é muito, eu acho muito limitado. Eu até recusei e não tenho vontade quando me chamam para tocar 1 hora. Eu falo, saí da minha casa para tocar 6, 7, 8 músicas, entendeu? Fica em casa, não tem, entendeu? Quem toca deve estar ganhando muito bem para isso, né? Acredito eu, porque é muito broxante, entendeu? 2 horas, ok, dá para você apresentar algo. 1 hora e meia até, ok.
Mas assim, 2 horas é o essencial para cada 2 horas DJ. dá pra contar, Dá pra né? tocar, você pode começar com um começo, É. você pode contar Você uma faz história. Você serve a entrada, Isso. aí você serve uma saladinha, aí você serve o prato principal, aí você vem com mais uma cerejinha. Ah, mas eu acredito que para ser perfeito... 2 horas tá bom, Não. Rafinha? 2 horas É um horário É, bom, eu, né, eu, cara? eu acho que Não é? é bom. é bom, mas assim, se quiser deixar o cara livre, é de 3 a 4 horas. É. Sabe assim? Tipo, É. porque aí ele não vai cansar. Entendeu? É. Porque assim, tem vários tipos de DJs, Michel. Então, por exemplo, no meu caso, tem pessoas que falam assim, é bom quando o DJ ele para um pouco, ele desce, ele conta uma história, ele sobe e desce. Tudo depende de várias circunstâncias, entendeu? Mas se você deixar, no meu caso, eu tiver a pista cheia, pra que eu vou cair? Se a pista tá lotada, eu vou continuar na minha hipnose e vou às 3 horas. Quando você toca, a pessoa não sente às 3, 4 horas. Ela dança sem parar. Alex, é verdade, eu nunca vi você nessas nuances aí. É, Você vai indo. vou indo. Exato. Só que a pessoa não cansa quando você tá sabendo o que você está fazendo. Então ela não sente que ela tá dançando 3, 4 Você horas. tá puxando. Você tá puxando. Então, assim, é aquela coisa que eu falei da música. Safado, né? Cachorro esse cara, né? Já tô com vontade de ouvir aí, mano. Cadê o salgadisco, mano? Entendeu? Que assim, Vamos é aquela pôr aqui o coisa salgadisco. da vivacidade do Bom, set. Muito bom, muito bom. Tipo, você não. O Keep the Vibe Alive, não deixa cair. É. E aí, assim, você deixa. Me lembrei de um set seu na Augusta, e foi bem nessa pegada. É. Na Augusta não, na noite na SP Groove do Slam. Te cortei, desculpa. querido. Não, tranquilo. Mas é isso aí, é isso mesmo. 3, 4 horas, sensacional. Alguma pergunta, Rafa? Quanto tempo de gravação aí? Deu 1 hora e 23 minutos. Só isso? Parece que eu tô há 5 horas com você. Mas tem mais coisa Aliás, aí. é o contrário, né? Parece que foi 5 horas e passou rápido. Não, eu tenho esse papo, Alex. Hã? O que acontece em Marília que sai alguns DJs bons de lá, hein, cara? Cara, já que você falou, eu vou falar do gênio Anthony Garcia, porque eu conheci o Garcia no 2005, 2006, e produzi umas músicas com ele na época, com os primeiros SP Grooves, e cara, e ele como DJ, assim, muito excelente DJ e excelente produtor. Então, eu acho que a gente produziu algumas festas, ele tocou numa festa, mas pegou, não sei qual que é. E aí a gente ficou bem amigo e, foi ótimo. E agora, 20 anos depois, passou 20 anos, eu não sabia onde... Acaba assim, a vida é muito louca, né? Porque acontece muita coisa assim. Faz quanto tempo que eu não te vejo? Faz um tempão, né? E aí eu reencontrei o Garcia agora ano passado e a gente voltou a fazer música e estamos produzindo. Eu tô com... Ele é excelente, cara. Ele é excelente. Como DJ, como produtor, para mim ele é gênio. E aí, voltando a produzir os próximos SP Grooves. E aí, esse aqui é o meu próximo EP que sai agora dia 21, o Doveland, que vai ter um remix dele, Legal. dele com o Renato Coy. Uau. E assim... Quando sai? Que dia? A original sai agora dia 21 De novembro. de novembro. E os remixes dele saem depois do carnaval pra... 21 de novembro tá no Beatport. Já no tá em Spotify. todas as plataformas. Boa. Né? E aí, assim... Galera que eu vi, a música nova do Alex é SP Groove Doveland. Comenta aqui. Vai sair dia 21 de novembro. Esse episódio, ele vai pro ar depois do dia 12. Dezembro, né? Não, esse episódio vai agora. Já vou te falar o dia. Só lembrando que, assim, as pessoas não vão me encontrar como Alex S, tá? Elas vão me encontrar como Alex SP Groove, tá? Que isso fique... 19 ou 26 de novembro, esse episódio vai no ar. E... Tá respondido sobre os melhores DJs de Marília? Porque eu tô esfriando a câmera aqui, é que tem um Dazo também, que é de lá, o André Dazo, que acho que o Michel já lançou coisa dele também. Sim. E lá, tipo assim, é muito engraçado porque teve, acho que o Garcia foi um DJ residente de um clube lá, acho que é Avenue, alguma coisa assim, não lembro o nome, mas dos anos 90.
E ele realmente, eu como morei na cidade e fui DJ da cidade, eu só ouvia falar dele porque ele estava aqui em São Paulo trabalhando, e sempre a pessoa falava dessa genialidade que ele tem com a música. Você tá sem microfone, né? Tô sem microfone. A pessoa que estiver no podcast vai fazer hate pra você. Eu vou editar, a gente vai editar essa parte aí. A gente tá, porque sem o microfone a pessoa não ouve. Aí fica olhando a tela, aí já teve isso aí. E esse episódio vamos ter que editar. Cadê seu microfone, Rafael Oliveira? Ele tá aí atrás, acho que é que deu um problema. É? Tá bom. Alex. Bora. Eu acho que a gente tá chegando aqui numas perguntas um pouco diferentes, assim. Um lado um pouco mais social, talvez, humano. Que valores você acha que a cena perdeu com o tempo? Ou ganhou? Você pode ir pelos dois lados. Olha, perder, eu acho que não perdeu nada, assim. Na verdade, ela só ganhou, né? Porque, assim, ganhou em público, né? Porque o público multiplicou, triplicou, a gente tem Tomorrowland, e os maiores festivais da Europa estão aqui no Brasil, então não perdeu. Só ganhou. O que eu acho que perdeu, na verdade, que hoje ficou tudo muito massivo, muito superlativo, né? Tudo é muito grande, tudo é muito... todas as agências de publicidades que tomam conta dessas agências, que fazem os grandes festivais, elas tomaram conta de tudo, certo? Então é isso. Então, esse é um ganho excelente, que merece a perda que nós perdemos a galera que fazia... vamos usar a palavra underground, talvez, entendeu? O underground perdeu, porque ele, assim, hoje em dia você não tem clubs o suficiente, você não tem festas menores como o SP Groove, festinhas. Você tem várias festas acontecendo, mas assim, tá faltando isso, tá faltando mais apoio para essas festas menores, por exemplo. Entendeu? O que eu digo, por que não aparecer mais investidor, mais patrocinadores para essas festas menores e apoiar elas? Porque as grandes já estão consolidadas, entendeu? Por que não, sabe, essas pequenas estão precisando de gente que dê mais apoio mesmo, entendeu? Então, assim, tá faltando isso. Na parte de clube, não tem clube mais. E a importância de ter clube em São Paulo é muito grande. É uma metrópole. Exato. Agora, como que você, por exemplo, chega um sábado, você fala, não tem clube. Onde eu vou dançar? Só tem um clube na cidade. Entendeu? E assim, não tá. Você vai fazer o quê? Entendeu? Tá faltando isso aqui. A rave tinha uma função social além da música? Sim. Ela sempre teve, em vários aspectos. Assim, você de mostrar para as pessoas, talvez, um outro lado, né? Tipo, a galera acha que às vezes rave é só gente pulando, gente, né? E não é, assim, tem toda uma parte ecológica também envolvida, né? Então, assim, de mostrar, de você poupar lixo, sabe? Tem várias coisas envolvidas dentro de um festival. Quando você vai ver um festival grande, ele tem muita coisa acontecendo ecologicamente falando, entendeu? Então, assim, não é só, entendeu? Tem um lado político também. O senso de comunidade real te faz falta nesse sentido? Onde está essa comunidade? Então, atualmente, essa comunidade, ela está nas redes sociais, né? Então, assim, é fato. Acontece que todo mundo hoje tem voz, né? Então, assim, eu acho que essa voz que todo mundo está usando tem que ser mais positiva, né? Então, assim, ao invés de ficar só achando defeito, só criticando, só colocando, sabe, assim, para e vai fazer. Simples assim, entendeu? Por que você não é um maker, sabe? Tipo, ao invés de, sei lá, aparecer um hater, ficar falando, ficar colocando pontos negativos no evento do sei o quê, vai lá, pega e faz uma festa, vai lá, sabe? Tipo, então, essa voz tem que ser usada para algo positivo, não para... Porque, assim, quanto mais isso pessoas fazendo, vai agregar.
Eu acho, não sei. Excelente. Havia uma filosofia não escrita na cena? Olha, essa coisa de filosofia, de identidade, cara, eu acho que não tem regra. Eu acho que assim, o que está acontecendo? Estão colocando muita regra na cena. Então, assim, não sei se apareceu essas revistas mais de internet que ficam ditando tendência, ditando como tem que fazer, ditando, sabe? Então, assim, cada matéria é algo que você fala, mas e se, tipo, não faz sentido. Então, assim, quem tá de fora, é isso que é uma coisa que tem que ser bem pensada. Quem tá de fora, vê uma matéria no Instagram, uma revista tal, falando que, olha, a tendência dessa agora é não sei o quê, usar isso é não sei o quê, o pendrive X é esse, o DJ fulano tal, o da top é esse. Será? Entendeu? Então quem tá de fora hoje em dia, eles têm tudo na mão. Será mesmo? Porque, tipo, então as pessoas têm que começar a fazer algumas perguntas para dentro e perguntar se o que está sendo mostrado, o que está sendo colocado goela abaixo, é real. Entendeu? Será que esse fulano que apareceu porque fez uma música com o DJ tal é o melhor DJ do momento? Será? Será que esse DJ, cara, consegue conduzir uma pista e sabe, sem... Entendeu? Então, assim, para quem tá do outro lado, vê aquilo, abraça na hora. Então, tá muito... tem que tomar cuidado. Então, eu aconselho, quem tá do lado de fora... Eu concordo com você, Alex. Dá uma... antes de abraçar uma opinião, antes de abraçar que esse estilo tal é o mais... Procura ouvir o outro estilo do amiguinho, sabe? De ter sua própria formação. Você me fez lembrar algo. Os jornalistas da nossa época, sem ser saudosista, porque estamos aqui até hoje, era Érica Palomino e mais algumas poucas, que no mínimo tinha responsabilidade com a informação. Sim, exatamente. Exatamente. Até porque essas pessoas... De escrever um texto até porque, de verdade. Até porque essas pessoas, elas estavam frequentando. Exato. A Bruna Monteiro, que era uma jornalista da Folha, ela frequentava as festas, então ela podia falar com propriedade. O Thiago Ney, que era outro da Folha. Então, assim, tinha vários, pessoas excelentes, entendeu? Assim, a Érica nem se fala, então quer dizer, então quer dizer, a diferença está aí. Então, assim, faltou aparecer mais jornalistas, mais promoters, não que queiram virar DJs, promoter mesmo, promoter de promover. Eu sou promoter. O que é o trabalho de um promoter? É uma coisa, Pô, é super responsa, É super responsa, entendeu? Claro. Então, assim, tá faltando mais talvez isso, um pouco mais de não ficar vendendo... você comprar... hoje em dia eles têm essa coisa de você comprar um pacote numa revista tal e o cara botar você na internet, bombar lá. Você entendeu? Tipo, isso pra mim é fake. Entendeu? É unreal total, entendeu? Então, assim, e tá muito demais isso, sabe? Então, quem tá de fora, antes de comprar um pacote, dá uma averiguada, né? Alex, eu tenho certeza que esse episódio vai ficar para sempre online. Tomara que a nova geração veja isso e veja com bons olhos, porque, assim, é uma dica de como você de você ter sua própria opinião, de você ter a sua... de ver que é possível você ser DJ, é possível você ser promoter, é possível você... Entendeu? É possível sim, entendeu? E assim, mesmo que tudo seja contra, você consegue dar um jeito de começar do comecinho com seus amigos, com seus 10, 15, e aí profissionalizando aos poucos, entendeu? E sabe, a coisa... Todo mundo começou de um começo. Todos esses grandes, até hoje, os que estão no momento, que é Vintage, que é Mochak, todos eles, cara, todo mundo. Então, assim, e esse começo é muito delicioso. Não pula essa etapa, entendeu? Não pula essa etapa, porque essa etapa é uma etapa deliciosa.
Porque assim, é uma etapa muito É boa. muito bom. Pergunta para todos eles, pergunta talvez um Mochak da vida, um Vintage, como o começo é delicioso. Porque você está fazendo, você está novo, você está Descobrindo. você está descobrindo e tudo é delícia, entendeu? Você faz um monte de amizade, fala com um monte de gente. Então, é espetacular. Não pula esse episódio. E o que eu vejo, atualmente, está todo mundo pulando esse episódio. Tá todo mundo comprando os pacotes de internet, mostrando que já lançou música com fulano de tal, que já é top DJ, que já tá no primeiro do Beatport, já tá não sei o que, todo mundo é muito tudo. Entendeu? Ai, porque fulano de tal tocou a música do cara, a mina estourou em todas as plataformas, e blá blá blá, e blá, blá. Sabe assim, tipo, tudo muito... Calma, respira, né? Respira. Conta algo novo. Totalmente descontrol, sabe? E é mais do mesmo, né? E é mais do mesmo. Não é no Daft Punk. Sabe? É a fulana que... Oh, meu Deus, não é disruptivo, né? Então assim, poxa, o que essa pessoa vai contar lá do começo dela? Enfim, mas que mais? Cara, tem inúmeras coisas acontecendo aí. Alex, eu gostaria de... Se você chegou... Por favor, deixa aí o teu comentário. Se você gostou, clique em valeu e se inscreve aqui no Alex, no Refresco Sonoro. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Infelizmente o Rafa hoje está sem microfone, então não sei se vocês vão ouvir. Desculpa aí. Mas é um prazer estar fazendo um Refresco Sonoro com vocês, sempre com convidados especiais. A presença do Alex aqui é realmente muito especial para todos nós e você que de alguma forma se conecta com a música, principalmente a eletrônica. Mais uma vez, agradecer o nosso apoio. Aliás, o nosso Booger está aqui. Você consegue pegar ali para nós, Rafa, por favor? O papo foi tão bom que a gente falou assim, vamos comer o nosso Booger no fim do papo. Eu vou abrir aqui para você sentir um pouquinho. Já conheceu o Booger? Já conheci. O Alex pediu, vamos ver se o Rafinha acerta. Não é óbvio. Não, óbvio. Não. Frango. Acertou. É o chicken. Galera, e com isso, bom apetite, Alex. Obrigado. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado, a gente se vê quarta que vem. Estamos no TikTok, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Seja sempre bem-vindo. Keep the vibe alive. Keep the vibe alive. Keep the vibe alive. Keep the vibe alive. Bom apetite, valeu, Alex. Valeu, mano.